Segunda parte dos comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios. No primeiro bloco do programa, dos comentários, nós falamos aqui sobre as razões do sucesso, até baseado nas 14 entrevistas que foram concedidas aqui em mais de um ano no quadro Correio Convida. A gente tocou em alguns aspectos das razões do sucesso, mas não fica por aí não. Tem outros aspectos que a gente poderia abordar aqui, doutor Roberto. Por exemplo, volume de trabalho, que foi falado aqui pelos nossos convidados. Unânime. Todos, alguns deles até de forma mais enfática, de que se você pensa que vai acontecer, aquela historinha de que se você pensa que a vaca vai lhe dar leite, não, você tem que ir lá tirar o leite da vaca de manhã cedo. Todos os 14 exemplos que nós trouxemos, e talvez um dos propósitos, uma das intenções nossas, exatamente transmitir a vocês, todos que estão nos assistindo, que na vida é muito trabalho, o sucesso está acoplado a muito trabalho, é um dos pontos de se destacar, que merece ser destacado como unânime nos 14 casos de sucesso que nós trouxemos até agora. E pelo que visto, nós teremos muitos outros, que a Paraíba é fantástica na abundância de sucessos empresariais. A gente reparou, inclusive, no perfil desses nossos entrevistados, né, a diversidade de segmentos que eles trabalham, né, que eles empreendem. E nós também tivemos a oportunidade de saber que é heterogêneo, é homogêneo, aliás, o senso de oportunidade dessas pessoas. Na verdade, não existe espaço vazio em nada. A física demonstra isso. E na economia, muito mais. Eu diria que todos eles foram casos nos quais o grupo empresarial ou empresário, ele se apercebeu que havia uma janela de oportunidade. Às vezes é um bairro, no caso da Aliança, por exemplo, que tivemos recentemente, há 2 dias atrás, ela foi uma das empresas que mais rapidamente se aperceberam de que havia o altiplano como uma janela de oportunidade. Era um bairro na qual eu residi e que era proibido. Houve a liberação e as pessoas que enxergaram aquilo de forma mais rápida compraram os terrenos de forma mais eficiente, mais rápida. Hoje, um terreno no altiplano Cabo Branco deve valer 10 vezes mais do que valia anteriormente. A orla marítima, essa só não enxergava porque Deus fez os continentes, e dentro dos continentes, para trás, você pode ir loteando quadras até o Piauí, não tem problema. Mas a beira-mar continua sendo beira-mar. Existe na Paraíba uma regulamentação de altura, pé direitos, que são um tronco de pirâmide no sentido da costa para o interior, mas os empresários de um determinado momento, eu assisti esse momento, foi um momento que havia uma especulação de que iam liberar as construções de torres à beira-mar, e houve essa expectativa. Quando o paraibano se conscientizou de que isso não ia acontecer, começou a surgir oportunidades e modelos de projetos para se adequar economicamente à orla. Mas, na verdade, os terrenos que se diz pé na areia, a beira-mar, eles valerão sempre mais do que os que estão para trás. Essa pressão para a liberação do chamado gabarito, né, que não era o termo usado, aconteceu na Constituinte de 1989, Constituinte do Estado. A Constituição Federal estava já promulgada e a Constituinte do Estado precisava seguir as regras da Constituição Federal. E houve uma certa pressão na Assembleia, mas venceu mais o bom senso da manutenção do gabarito até 3, no máximo 4 andares. A Paraíba, aliás, é pioneira nesse campo. Exatamente. Porque hoje nós falamos muito de meio ambiente, falamos muito de preservações e tal, mas há 40 anos atrás isso era mais tênue. Isso. E a Paraíba hoje tem uma legislação que é de primeiro mundo. Eu sou pernambucano, você pega a Praia de Boa Viagem, a partir de 2 da tarde, a praia está sombreada. Exatamente. E aqui na Paraíba você tem a beira-mar preservada, a beira-mar ensolarada.
Verdade. Bom, outro ponto destacado pelos nossos entrevistados, e aí também é um consenso, o profissionalismo, seja da pessoa individual e seja do processo que eles implantam dentro de seus empreendimentos. Isso. Digamos, um bom jogador, ele pode improvisar uma jogada no meio de campo e obter lá na frente o seu gol. No mundo empresarial, a improvisação é inimiga do sucesso. Você tem que, na verdade, ter um planejamento muito eficiente que está longe de nós condenarmos o senso de oportunidade. Senso de oportunidade é uma coisa, improvisação é outra. E o profissionalismo permite exatamente que você tenha ao seu lado pessoas que são seus conselheiros. Os conselheiros podem ser numa família, pai, mãe, irmãos, agregados, ou pode estar numa organização na qual tem um CEO, que foi o caso que trouxemos aqui, o exemplo do Hugo da Allianz, que é um profissional disso. Ele poderia estar pilotando a empresa Allianz, como poderia estar em qualquer parte do Brasil, pilotando qualquer outra grande organização. E o profissionalismo e o senso de oportunidade servem também para minimizar os riscos, né? Sem dúvida, porque na empresa privada você tem uma liberdade do eu quero que aconteça isso e você tem o poder de fazer com que aconteça. Mas não quer dizer que o que você está querendo seja correto ou incorreto. E você pode usar a força acionária, a sua liderança, você ser majoritário de uma empresa e você impor o seu desejo. Na hora que você agir dessa forma, você está na beira do precipício, porque você está trabalhando com um instrumento que eu considero que é dos mais maléficos, que é o achômetro. Eu acho isso e pronto. Não. Você pode achar, mas você vai ter que aferir, fazer pesquisas, fazer prospecções e tal. Verdade. Vou lhe fazer uma provocação. Da empresa privada, a gente já falou aqui do profissionalismo, da fidelidade com os conceitos da empresa. Isso tudo funciona dentro das empresas privadas, dentro do serviço privado. Mas, se a gente tomar um partido político como uma empresa pública, a gente vê poucos compromissos dos políticos, né? Essa tal de infidelidade partidária não mostra compromisso nenhum, nem profissionalismo, nem senso de oportunidade. O tempo passa, você amadurece e você é levado a cada vez mais cultuar o heterogêneo, o contraditório e tal. Muito bem. Agora, eu, ao longo da minha existência, do tempo que eu comecei a prestar atenção em política, eu cada vez me admiro como nós evoluímos. Antigamente você tinha uma concentração partidária, sou do tempo do... Dois partidos? Máximo três partidos e tal, e você, o filho, neto, bisneto, você sabia a família, as famílias, elas tinham, nos seus DNA, elas tinham as filiações partidárias. Hoje você assiste esse passeio, essa liberdade partidária, que o cidadão pertence a determinado partido até o momento em que aquele tirou proveito máximo daquela situação anterior, ajusta o momento presente e o futuro seja o que Deus quiser. Sempre, com raríssimas exceções, não está pautado apenas o interesse pessoal, individual. Agora, medíocre, burro, porque sabe que você não tem uma visão de continuidade. Porque lá na frente, um dia, você vai ter um país desmontado, um desastre econômico, um desastre político. E muitas vezes fomentado exatamente por filiações partidárias e infidelidades partidárias, que são partidárias no sentido de obter benefícios e não partidárias de tomar partido por determinada ideia. Verdade. Amanhã, doutor Roberto, são 2 anos do decreto de calamidade pública pelo governo federal por conta da pandemia. Uma data que a gente tem que sempre marcar, porque a gente ainda não saiu dessa pandemia, na verdade. Eu assisti essa implementação desse decreto, foi, aliás, no dia... Amanhã, dia 4. Dia 4, quando foi oficializado
que nós estávamos sob a égide de uma pandemia, na qual o governo Bolsonaro assinou um decreto de emergência para enfrentar uma pandemia. Eu fui testemunha disso tudo, eu estava fora do país, cheguei no dia 5 de março e acompanhei isso à distância, mas acompanhei um fato que ocorria em todo o mundo. Então, o mundo, o globo terrestre, está sobre efeito maléfico dessa pandemia, dessa doença e as suas consequências econômicas, pessoais, familiares. Nós estamos sobre esse efeito que é maléfico, uma doença, qualquer que seja ela, é um efeito maléfico. Nós estamos exatamente completando 2 anos. Exatamente. E 2 anos é muito tempo em termos de uma doença de enfrentamento com novidades. Perdemos, nós todos, muitos amigos, familiares, pessoas do nosso ciclo de relacionamento, fruto de exatamente a inexperiência que o mundo tinha em trabalhar com esse tema. Pessoas talvez tenham sido entubadas de forma equivocada, ou tenham sido medicadas de forma não suficiente. Hoje, com as vacinações, eu tenho assistido o agravamento quantitativo das pessoas que estão contaminadas. Onde você chega, ou na sua casa, ou ao lado da sua casa, ou no seu prédio, ou na sua empresa, é gigantesco o percentual de pessoas que estão nessa fase com uma contaminação considerada ou do Covid ou da gripe, H2N3. No entorno Covid, não é? Mas você vê que essa quantidade não se transforma em vítimas fatais. Graças a Deus, nós estamos tendo o relato de pessoas que estão passando por essa fase e muitas delas, a maioria esmagadora, dizendo que não sentiu nem efeitos colaterais da doença. Perceberam que estavam doentes porque foram fazer exame e positivaram. Verdade. Muitas delas fizeram o exame por uma precaução. Porque por não estarem com nenhum efeito sintomático, achavam que ia dar negativo e dar positivo e deu positivo. Ok, doutor Roberto, obrigado aí pela presença mais uma vez. Quinta-feira aqui novamente com os comentários. Vamos juntos. Vamos juntos. Bom, e o prefeito de Isabelê, Dalilson Neves, vai